Na equipe, que nós denominamos equipe Águas, né, são todos os pesquisadores que estão trabalhando com a superfície e a parte subterrânea da superfície, ou seja, trabalhando com os aquíferos e com as águas de superfície. Nós fazemos análise sedimentológica, nós fazemos coleta de água, mandamos para laboratórios credenciados, para a gente saber principalmente as relações de erosão e a presença de possíveis contaminantes pelo uso de agrotóxicos nessas plantações. As temáticas que nós estamos desenvolvendo são degradação ambiental, física e química da água, nutrientes disponíveis nos canais fluviais, apropriação da rede de drenagem e pressão e exposição da rede de drenagem a agrotóxicos, águas subterrâneas em termos de suscetibilidade à contaminação e também destino de embalagens de agrotóxicos. Nesse último ano, o nosso trabalho consistiu principalmente numa análise dos canais fluviais do Pontal do Paranapanema, né? As medidas geométricas desses canais fluviais, bem como análise sedimentológica e análise de água desses canais, para a gente poder entender as influências em relação ao uso e apropriação da terra, principalmente em relação à cana no Pontal do Paranapanema, processo esse que se intensificou muito nos últimos 20 anos. O principal avanço, um dos principais avanços, esteja relacionada com questões associadas com a contaminação dos canais fluviais, mas não diretamente ainda nesse momento, mas sim em função do uso de geotecnologias para identificar áreas com intensa apropriação da cana e com intenso uso de agroquímicos, os quais foram mapeados e nos possibilitou elaborar um mapeamento onde nós destacamos as áreas com maior exposição dos canais fluviais aos agrotóxicos. Nós também fizemos uma experiência de instalação de uma estação automática climática para podermos coletar dados em relação à umidade relativa do ar, em relação à direção dos ventos, principalmente para a gente poder comparar isso com os planos de voo dos aviões que aplicam agrotóxico na região. Né, como todos sabem, esse plano de voo ele deve ser disponibilizado, né, para conhecimento de todos, e a aplicação de agrotóxico ela necessita de alguns dados mínimos em relação a esses quesitos de direção dos ventos, de umidade relativa do ar, principalmente para que esse efeito de deriva não leve esses agrotóxicos para outras propriedades, né, que podem influenciar na saúde e na cultura de outras plantações, né, vizinhas dessas plantações de cana. Outro avanço também que já vem de algum tempo, que a gente já notou a respeito dos efeitos da apropriação da cana sobre a rede de drenagem, diz respeito a um incremento, né, ainda que não muito intenso, mas um incremento de sólidos suspensos inorgânicos aos canais fluviais. Isso provavelmente se deve ao manejo muito intenso da terra, o que faz naturalmente haver uma maior perda de solo nessas áreas. Outras questões são relevantes a respeito de todas as ações da equipe, como por exemplo o mapeamento das áreas de produção de sedimento e de estocagem de sedimento nas vertentes, né? Então nós tivemos também um mapeamento feito, né, nessa temática, e também foi um grande avanço para a equipe. E quanto a águas subterrâneas, nós temos também um avanço no sentido de termos algumas respostas a certos princípios ativos, também usando técnicas de geoprocessamento, né, na tentativa de identificar as áreas com maior
suscetibilidade à contaminação, e isso foi feito. Nós temos alguns indicadores também interessantes nessa temática. Para o próximo ano, nós temos algumas novas diretrizes. Por exemplo, em relação a maior análise em relação aos processos erosivos, né, nós vamos dar continuidade a todos esses processos. Nós vamos instalar novas estações automáticas, dessa vez em mais ou menos 5 ou 6 assentamentos diferentes no Pontal do Paranapanema, para a gente continuar verificando essas condições do ar diante da aplicação de agrotóxicos. Nós vamos fazer uma análise da rede de drenagem, dando uma maior ênfase nas nascentes, para poder ver o grau de influência, né, de pressão que essas plantações de cana exercem nessas nascentes. Continuaremos com a análise dos sedimentos, né, e das águas. Vamos dar uma ênfase também às águas subterrâneas, né, usando princípios de socio-hidrogeologia. Vamos fazer um detalhamento cartográfico, né, de tudo isso que nós estamos mapeando. Isso tudo irá se tornar um material cartográfico para a gente então fazer uma nova proposta, né, do zoneamento socioeconômico, porque a gente tem uma ideia de fazer, ao final desse projeto, da gente compor um atlas do Pontal do Paranapanema, para que, com base em todas essas análises que nós fizemos, com base em todos esses mapeamentos, nós possamos compor um material cartográfico que possa subsidiar futuras pesquisas e, quem sabe, um ordenamento que tenha um nível de equilíbrio um pouco maior no sentido ecológico e socioeconômico.